Bom dia, pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje ler uma passagem da Palavra de Deus que está aqui em Gênesis, tá? Pega aí sua Bíblia. E a gente vai falar hoje sobre a arca, né? A arca que Deus mandou Noé construir num período bem difícil, onde Deus usou Noé, né? A humanidade toda estava em corrupção, e quando a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, lá em João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo para salvar, é porque Deus se preocupa com a humanidade. Deus quer que toda a humanidade seja salva. Então, assim, Deus não faz acepção de pessoas. E ele, por causa disso, né, desde quando ele criou o homem, o ser humano foi para a sua adoração. Só que o ser humano tende a voltar-se para as coisas do mundo, para as coisas aqui da terra. Só que Deus criou o homem para eternidade, para ser eterno, não para viver aqui na terra, mas para viver para a eternidade. E os homens acabam que eles não querem, né? Viver uma vida para agradar a Deus, uma vida de renúncia, e querem agradar a carne. E nós vamos ler aqui que Deus mandou Noé criar uma arca, né? Fazer uma arca para quê? Fazer uma arca para que pudesse ter salvação nessa arca. Quem entrasse na arca seria salvo. E a gente vai ler aqui a corrupção da humanidade. Gênesis capítulo 6 diz assim: E aconteceu o que? Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e outros nasceram também quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. E estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Agora vamos aqui, né? A gente viu da corrupção, agora vamos para o versículo 13. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste, porém farás comprimento na arca e a calafetarás por dentro e por fora com betume. E desta madeira a farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Agora a gente vai pular aqui para o capítulo 7. Só o primeiro versículo que diz assim: Depois disso o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Hoje, os homens e mulheres justos de Deus têm proclamado, têm falado a palavra de Deus, têm anunciado que Jesus vai voltar. Muitos não acreditam nessa mensagem, muitos não estão nem aí, e a gente está avisando, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. E as pessoas não estão dando importância. Aconteceu um fato, como tem muitos fatos difíceis acontecendo, e a gente viu ali, né, aquele fato acontecendo que as pessoas estavam dizendo: olha, vai cair essa rocha, vai cair essa pedra, está perigoso, estava chovendo, e as pessoas que estavam ao redor estavam gritando para eles. E nos vídeos a gente vê que pessoas estavam rindo, né, se divertindo, e de repente veio aquela catástrofe e matou muitas pessoas. E é o que acontece hoje. A gente está avisando que Jesus vem. E a gente olha para o mundo, a gente vê os bailes cheios, a gente vê pessoas querendo se divertir, dando ênfase à carne, os desejos carnais, os desejos daqui da terra. E não se preocupa em guardar a sua vida, em se proteger, ir para a igreja, porque a arca hoje simboliza a igreja. Aí alguém pode dizer: ah, mas a igreja lá tem muitos problemas. Tem problema porque a igreja é formada de pessoas, seres humanos. Tem problema, mas é o melhor lugar. É onde ali você encontra o socorro do céu, é onde ali você encontra a palavra de Deus, é onde ali os irmãos e irmãs, pessoas que têm o mesmo propósito, estão orando e buscando a palavra de Deus, orando uns pelos outros, e a gente encontra o socorro de Deus na igreja. E a gente vê que hoje em dia as igrejas estão as pessoas estão querendo sair da igreja.
Está ficando vazia a igreja. Enquanto que os bailes, as coisas dessa vida estão lotados. E a gente tem que acordar para essa vida. A gente tem que entender que Jesus vem. E Jesus quer salvar a toda a humanidade. Só que a gente está avisando, e as pessoas não querem atentar. Mas Jesus vem. Jesus vem, é uma promessa, ele cumpriu. Como ele disse para Noé, faze a arca. Noé fez a arca. Mas as pessoas só atentaram quando o dilúvio veio. E que Deus abençoe, que essa humanidade venha despertar para o que está escrito, que Jesus vem. Ele não disse o dia, ele não disse a hora, mas ele disse que ele vem. E se há uma coisa que Deus é fiel. De tudo que Deus é, maravilhoso, soberano, eterno, justo, Senhor dos senhores, tudo que Deus é, ele é fiel. Ele cumpre com a sua palavra. Então essa palavra hoje é de despertamento. Assim como Deus enviou o dilúvio, Jesus vai vir para levar o seu povo para morar com ele. Que nós venhamos estar despertados a correr para a igreja, a buscar socorro do céu. Não olhemos para a humanidade, não olhemos para as coisas desse mundo. Não venhamos procurar perfeição na igreja, porque a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas que estão buscando perfeição em Jesus. Lá nós temos o socorro do Senhor. Ah, mas eu sou igreja. Muitas pessoas estão dizendo, mas eu sou igreja. Só que a Bíblia diz que lá é o corpo. Nós somos o corpo de Cristo e o cabeça é Jesus. Se eu sou o corpo e eu faço parte desse corpo, eu sou um membro deste corpo, eu não sou o corpo completo, eu sou um membro deste corpo. E se a igreja é o corpo de Cristo, né? Então a gente tem que entender que eu tenho que estar junto dos meus membros, né? Dos membros e os irmãos da igreja, para que a gente venha formar esse corpo, para Jesus vir buscar. Se a igreja é um corpo, eu e você somos o corpo de Cristo. Então você é um membro deste corpo. Corra para a igreja, busque a presença de Deus. Porque assim como a arca ficou vazia de pessoas, mas encheu de animais, o céu vai estar cheio de justos, que deram crédito à palavra de Deus. Que nós possamos estar atentos a correr para a igreja enquanto é tempo, a buscar socorro de Deus. Irmã Josi, você fala isso porque você é esposa de pastor? Não. Eu, pela bondade do Senhor, pela infinita misericórdia, não merecimento. Não, porque salvação não é merecimento, ninguém merece salvação. É por bondade de Deus. Eu desejo estar com Jesus. Eu, há quase 30 anos, pela bondade do Senhor, sou evangélica. E sempre estava na igreja, sempre amei a igreja, sempre gostei de estar na igreja. A igreja é o lugar onde nós devemos estar. E eu quero estar quando Jesus voltar. Eu quero estar quando eu for encontrar com Ele. Se eu for antes do arrebatamento, eu quero estar na igreja. No lugar onde a presença do Senhor se encontra. Tá bom? Que Deus abençoe você, que você seja despertado enquanto é tempo, porque Jesus está voltando, Jesus vem. Deus abençoe você e sua família, tá bom? Paz do Senhor. Essa é uma palavra de despertamento para mim e para você, para que possamos estar atentos, tá bom? Não tô aqui falando palavras diretamente para ninguém, mas a gente tem que nos conscientizarmos que nós precisamos de Jesus. E Jesus veio para você também, e para a sua família, para a minha família e para mim. Deus abençoe, a paz do Senhor.